Aleluia. Graça e paz, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, que bênção. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, amém, irmãos? Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite em Tua presença. Senhor, como diz a Tua palavra em 1 Coríntios 15, 58, portanto, amados irmãos, sejam sempre abundantes, firmes e constantes. Saibam que no Senhor o seu serviço não é em vão. Aleluia, aquilo que nós temos feito, Senhor, em Ti, em Tua presença, para Ti, Senhor, é com todo amor e dedicação do nosso coração. Diz em Tua palavra, meu Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, meu Pai. Então nós estamos aqui com a nossa vida, meu Pai, diante do Teu altar, entregue a Ti, para que Tu sopre o Teu vento, Senhor, e nos conduza, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo. Tu diz em Tua palavra, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. Aqui nós estamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, para tomar sobre nós essa Tua graça. Sabemos que o Teu desejo é aliviar toda e qualquer bagagem desnecessária, Senhor, que às vezes nós pegamos, que às vezes nós trazemos sobre as nossas vidas, e Tu queres fazer com que nós venhamos, Senhor, a nos desprender de toda a bagagem desnecessária, meu Pai. Aleluia. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós somos a Cristo e a Vida. Cristo e a Vida online, a sua igreja, aonde você estiver. Amém? Fique conosco. Hoje nós temos uma palavra poderosa para a tua vida. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa hora. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. O início. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh.
A ti, somente a ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Aos teus pés, eu Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Nossa vida pertence totalmente a Ti, Jesus. Que nós possamos a cada dia, se onde estivermos, levar a mensagem da cruz. Por onde andarmos, Senhor, aonde estivermos, que a nossa vida ela seja uma mensagem, que as nossas ações sejam uma pregação de Tu, ó Cristo, vivendo em nós em Ti, Senhor. Nossos espíritos, meu Deus, ligados, meu Pai, amalgamados, Senhor Jesus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Declare isso.
com a sua fé. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Vive, Senhor, e reina em nossos corações, e reina nas nossas vidas, para que possamos, meu Deus, com autoridade, levar a mensagem da cruz, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Aleluia, começando por essa cidade, em nome de Jesus, amamos a mensagem da cruz. Declare isso ao Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez juntos, diga assim: eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa e reina para todo sempre em nossos corações. Aleluia. Graças a Deus, diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém. Essa noite é uma noite, mais uma noite que o Senhor preparou para nós nos alimentarmos e sermos preparados para grandes conquistas. Amém. Então, esse ano nós temos profetizado, já foi profetizado sobre as nossas vidas, que é o ano da aceleração, amém? Então, nós cremos que a aceleração já começou. E sabemos, irmãos, que todo início de ano é um ano muito reflexivo, e nós meditamos na palavra de Deus, enchemos o nosso coração de fé, enchemos o nosso coração de grandes expectativas para as grandes coisas que Deus ele tem a fazer. E nós sabemos, irmãos, que o nosso adversário ele tenta resistir
Mas a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Vai se levantar o adversário, o inimigo, vai se levantar barreiras, vai se levantar adversidades, mas nós teremos muitos testemunhos de muita glória, de muita conquista para contar, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo quanto nós pedimos ou pensamos. Diga, eu creio. Amém? Diga, eu creio que Deus irá fazer grandes coisas. Amém, amados? Que bênção. Vamos nessa hora, queridos, você que trouxe uma semente ao Senhor, uma oferta, uma semente, você vai pegar a sua semente, vai semear ao Senhor. Se você quer fazer transferência via Pix, tem o QR Code ali, para você fazer a sua transferência. Mas seja generoso com Deus a cada dia, tenha gratidão e saiba, queridos, que toda semente lançada numa terra fértil, pode ter certeza que nós colheremos. Interessante que quando apertou aquele negócio da pandemia, e muita gente, quando as igrejas estavam realizando os cultos, muita gente iam para as redes sociais, eles diziam que os pastores, eles estavam mantendo os cultos abertos, que era para manter a arrecadação. Nem sabiam que o povo que já entendeu os princípios de fé, ele não precisa ir na igreja para ele poder contribuir. Na verdade, ele já entende que a vida dele, ela é vivida por princípios, e vivendo princípios, ele não precisa ir na igreja para ele poder levar oferta. Eles nem entendiam que, com a igreja aberta, nós temos até mais despesas, porque tem energia, tem água, e o material de limpeza e uma série de outras coisas mais. Então, com a igreja aberta, a gente tem mais desafios do que com a igreja, o prédio, na verdade, fechado. Não é nem a igreja aberta, na verdade é o prédio aberto. E usavam essa expressão nas redes sociais. Nós sabemos que nós já vivemos princípios, e vivendo os princípios de Deus, nós sabemos que já somos abençoados nas regiões celestiais, que toda sorte de bênçãos já está sobre nós nas regiões celestiais, e que nós estamos sendo amadurecidos na nossa fé, para nós conquistarmos aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Amém? Você trouxe sua semente, você lance a sua semente, amém? Aí, e quero convidar o irmão Obed, que vai trazer uma mensagem para a gente nessa noite, e nós vamos orar, queridos, por essas sementes, por essas ofertas, e vamos abençoar aqui a vida desse jovem de Deus, amém? Pode vir aqui, Obed, vamos orar, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Josué, né? E vamos falar de conquista pela coragem. Então, aprendemos que para a gente ter conquista, a gente tem que ser obediente, diga obediente. Nós temos que ter persistência, diga eu preciso persistir. Nós temos que ter perseverança, diga eu preciso perseverar. Nós temos que fazer as coisas com excelência, diga eu preciso dar o meu melhor. Amém? Fidelidade, diga eu preciso ser fiel. E hoje nós vamos aprender que nós precisamos ter coragem, precisamos ser corajosos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, esses dízimos, ofertas, essa contribuição dos teus filhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que tu possa falar aos nossos corações, nesses dias, Senhor, em que nós estamos aprendendo um pouco mais sobre fé, fé para conquistar aquilo que tu já tem preparado para nós, Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Obed? Amém. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Feche seus olhos aqui para a gente continuar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, peço que o Senhor venha já estar tomando
frente a este culto, que as palavras aqui ministradas não sejam minhas, Senhor, mas venham totalmente direcionadas dos céus para os nossos corações. Pai, então enquanto eu for pregando, que o Teu Espírito vá se movimentando, vá agindo na vida dos irmãos. Tira todas as escamas, tira as tapas dos ouvidos, para que nós possamos entender a Tua palavra e para que ela possa penetrar nos nossos corações e possa fazer, Senhor, transformações. É isso que eu te peço nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, eu estou aqui, com essa responsabilidade de trazer essa mensagem, que tem como tema Josué, a conquista pela coragem. Nós já tivemos outros temas, como a conquista pela obediência, Abraão, a conquista pela obediência, Isaac, a conquista pela persistência, Jacó, a conquista pela perseverança, e Josué, a conquista pela excelência, Moisés, a conquista pela fidelidade, e hoje é Josué, a conquista pela coragem. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 33, vai dizer assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. A conquista pela coragem. Irmãos, sabemos que do início, a partir do momento em que nós somos gerados, a gente já começa ali a travar uma batalha, que é pela sobrevivência. Então nós sabemos o processo da germinação, sabemos o processo da gestação, como é que acontece. Então, do início da vida ao fim da vida, nós sabemos que temos que lutar. Temos que lutar para conquistar. Para aquele que estuda, tem que estudar bastante, enfrentar uma faculdade, tem que ali enfrentar 4 anos, 5 anos, dependendo do curso. Então, tudo na nossa vida é trabalho. A palavra de Deus diz que do suor do nosso rosto nós tiraríamos o nosso alimento. Então, do início ao fim, a nossa vida é travando sempre batalhas. Lá em Hebreus 11:33 diz que nós devemos que esses homens, eles viveram pela fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam boca de leões. Nós sabemos que a nossa vida cristã, ela é uma vida em fé, a qual é a nossa base. Sem fé, a Bíblia nos diz que é impossível a gente agradar a Deus. Porque se você não tem fé, você não pode dizer que Deus existe na sua vida. A partir do momento que você deixa de ter fé, Deus deixa de existir na sua vida. Por isso Deus não se agrada. Então a vida cristã, ela é baseada na fé. Tudo é baseado na fé. Você, se for orar, tem que ter fé. Se você for fazer qualquer coisa, você tem que ter fé. Criar os seus filhos, tem que ter fé. Para trabalhar, tudo é baseado em fé. Essa é a vida cristã. Então, se você não tem fé, você está desagradando a Deus. Então, a gente vê lá em Números, capítulo 27, do 18 ao 23, diz assim. Está muito ruim. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em está o Espírito Santo. Preste atenção nesse versículozinho, está até em negrito aqui, ó. Então o Senhor disse a Moisés: chame a Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito Santo, já está em Josué. Segundo a Bíblia, aqui é a primeira aparição em que o Espírito Santo já está em alguém, em uma pessoa. E nesse caso aqui é Josué. O Espírito Santo já habitava em Josué. E impõe as mãos sobre ele, façam apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e os comissione na presença deles. Dele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante ao Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha.
Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés, né? A palavra de Deus vai dizer aqui, ó, que lá Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam que tudo que o Senhor fizera era em favor de Israel. Josué tinha 40 anos quando ele foi, né, quando tomou ali a posição, logo em seguida, depois que Moisés morre. Então Josué, segundo as escrituras sagradas, ele reina por 70 anos ali na terra de Canaã, e a palavra de Deus diz que foram tempos assim maravilhosos na presença enquanto ele vivia. Aristóteles diz assim que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras coisas. Falar em coragem, eu conto sempre uma história muito engraçada da minha vida. E a igreja via todo mundo falando em línguas, caindo ali na unção, sendo batizado. E eu conto essa história que é muito engraçada da minha vida, não sei se eu já te contei, Edinaldo. E aí eu falei assim, eu decidi naquele dia que eu queria ser batizado pelo Espírito Santo. Eu queria falar em línguas também. Eu até aprendi a falar em línguas somente de ouvir, mas eu não era batizado em Espírito. E eu decidi fazer um jejum e oração e entrar em consagração para que eu recebesse aquele Espírito. Então, todas as 3 horas eu comecei a levantar, a orar, 3 da madrugada, e eu orava. Foram 7 dias buscando, clamando para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. O interessante é que no 7º dia, era o último, eu levantei às 3 da manhã, já meio que... o clima já estava estranho, né? E ali eu abro a janela, de joelho, olho para os céus. Estava uma noite muito estrelada, e eu começo a orar, pedindo para que o Espírito Santo viesse sobre a minha vida. E eu orava intensamente, e ali eu comecei a sentir algo diferente, comecei a sentir meu corpo queimar, e eu falava, vem Espírito Santo, com os olhos fechados. Só que ali, naquele momento, eu abro as minhas mãos e grito mais alto, vem Espírito Santo. E na hora que eu grito mais alto, que eu abro minhas mãos, a minha mão bate num copo e o copo cai, e eu me assusto, eu saio correndo daquele quarto com medo. O medo me paralisou. O medo fez com que eu perdesse naquele momento o batismo, porque eu estava sentindo que o Espírito Santo estava chegando, estava vindo, mas o medo me interrompeu isso. Então que eu saí desesperado do quarto, fui parar do outro lado da rua com medo. O medo foi maior do que a vontade de receber o Espírito Santo. Então, como diz Aristóteles, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. E ali foi uma oportunidade que me foi roubada. Por quê? Porque eu tive medo, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele se apresenta ali na Bíblia como um ser com olhos com chamas de fogo. Se você tem medo, se você não supera os seus medos, quando você vê aquilo, você vai se assustar. Imagine ver um homem com os olhos queimando, dá medo. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos quem Ele é. Por isso nós o louvamos e não tememos, né? E pronto, vamos lá na introdução. O grande mestre Moisés morre, seu auxiliar de direito escolhido como sucessor, sabemos que é Josué. Josué já tem por nome o significado Deus é a salvação. Javé é a salvação, é o nosso auxílio. Então Josué já não foi escolhido por um acaso, né? Josué foi selecionado, por quê? Como falaram logo antes, porque ele já tinha o Espírito Santo de Deus, né? Passa os 40 anos, desde o milagre do Mar Vermelho, e Josué lidera ali 40 soldados e mais de 12 milhões de pessoas naquele deserto. Gente, é muita gente. Outras vão dizer que chegam em média 3 milhões de pessoas que Josué liderava ali no deserto. Era muita gente. Josué viveu ali 110 anos e morreu, tá? Mas a gente vamos continuar aqui a falar sobre ele. A missão de Josué, primeiro, era cuidar da Arca da Aliança. O segundo dele era atravessar o Jordão. Terceiro, unir as 12 tribos de diferentes, né, de nações. Ele tinha que enviar os espias, e acho que uma das maiores missões dele era conquistar Jericó. Vamos dar uma ênfase aqui a essa história, a história de Jericó. Então acho que isso aqui é que mais marcou a vida de Jacó,
nessa conquista de coragem e fé, de ser servo, de ser soldado de Deus. Então, nós sabemos a história que o anjo aparece para ele e dá as instruções do que ele deveria fazer, né, diante daquelas muralhas, diante daquela cidade, para ganhar daquela nação. E aí o anjo dá as instruções que ele precisava marchar 7 dias. Todo dia, né, ele teria que dar uma volta ali com o povo, e as instruções foram dadas. Ele tinha que colocar ali os sacerdotes tocando as trombetas, junto com a arca da aliança e mais alguns soldados na frente. E ali eles fizeram isso por 6 dias. O interessante é que a palavra vai dizer que o tamanho da cidade, ela media 32 metros quadrados, a cidade de Jericó. Então eles tinham que dar uma volta por dia durante esses 6 dias. Segundo cálculos, eles vão nos afirmar que para você dar uma volta na cidade inteira de Jericó, nos muros ali, você levaria 8 horas caminhando a passos normais, de seres humanos normais. Você levaria 8 horas para dar uma volta completa em Jericó. E eles fizeram isso por 6 dias. No 7º dia, a instrução era que todo o povo, todos fossem dar as voltas, mas no 7º dia, eles não tinham que dar uma, eles tinham que dar 7 voltas. Então, durante 6 dias, eles deram uma volta, e no 7º dia, eles tinham que dar as 7 voltas. 7 voltas. Agora, quase 3 milhões de pessoas. Calculando aí, aos nossos dados, seria equivalente aí a caminhar 2 dias para dar as 7 voltas. Mas eu acho que Josué usou alguma estratégia onde ele deve ter dividido o povo por grupos, e enquanto um dava para uma volta assim, o outro fazia ao contrário, e completava 2 em uma, né? E alguma coisa ele fez. Então Josué, ele tinha essas estratégias, tinha inteligência, né? E o interessante, lembrando historicamente sobre a cidade de Jericó, é que muitos outros povos tinham tentado invadir a cidade, conquistar aquela cidade. E alguns historiadores dizem que ao redor, em torno dos muros, havia muitos túneis subterrâneos, porque eles tentavam entrar por baixo. Então, em toda a circunferência da cidade, havia muitos túneis subterrâneos. Então, o povo começa a marchar. O povo começa a marchar em torno daquilo. Alguma palavra, a tradução vai dizer que o muro caiu. Outra tradução vai dizer que o muro arruinou-se, né? A palavra certa, no caso, seria arruinou-se. No caso, ela não tombou, ela cedeu. Os muros cederam. Então, eles vão ali, e o interessante que no 7º dia, depois de eles marcharem e tocarem as trombetas, ele dá a ordem para o povo começar a clamar, a gritar palavras de vitórias, como se já tivesse tomado posse daquela cidade. E acho que você já viu esses testes na internet, onde a pessoa começa a gritar e consegue quebrar uma taça. Quando você alcança a tonalidade certa, você consegue quebrar uma taça. Agora você imagine mais de 3 milhões de pessoas gritando ao mesmo tempo, com a intensidade, com a certeza da vitória, cumprindo a ordem que Deus havia dado, que o sacerdote Josué tinha dado. E aquele povo começa a gritar, que começa a estremecer tudo. Como nós sabemos, o muro vem abaixo, as muralhas vêm abaixo. Era muita fé, gente. Aqui são 12 dias para 12 meses. Nosso sacerdote Edinaldo convocou aqui os irmãos para estarem aqui, né? O Josué convocou 7 dias para o povo marchar ao redor, para que as muralhas tivessem caído. O nosso sacerdote convidou 12 dias para nós estarmos aqui, para que o ano de 2022 fosse totalmente abençoado, para que todas as muralhas caiam sobre a minha, sobre a tua vida, para que você seja abençoado, para que os seus sonhos sejam realizados, para que as tuas áreas financeiras sejam resolvidas, para que todas as áreas da tua vida sejam resolvidas. Então são 12 dias que o sacerdote convidou para estar aqui presente. Você que nos acompanha aqui todos os dias, tem acompanhado. Hoje é o 11º dia, amanhã é o último dia dessa campanha, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado e que as muralhas irão cair e que você irá conquistar muito, muito mais, assim como Josué conquistou. E aos irmãos que estão aqui presentes também, né? Estão aqui guerreiros,
pelejando, resistindo, né? Sabemos que nós fomos aí, de alguma forma, atacados, né? Na área da saúde, né? Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado e tem nos curado. Então, parabéns, seguimos em frente, porque temos certeza que essa muralha da nossa vida vai cair, né? Josué capítulo 4, versículo 16 diz assim: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saia do Jordão. O povo começou a respeitá-lo como a Moisés, mas ele tinha em seu favor o medo do povo. No capítulo 6, no versículo 6, diz que as portas de Jericó estavam fechadas, ninguém saía, ninguém entrava. A questão da fama de a travessia do Mar Vermelho correu, e agora a travessia do Jordão em terra seca também. Isso tudo vocês vão encontrar, eu convido vocês para lerem lá, quando estiverem nas suas casas, o capítulo 24 de Josué, onde vai contar toda a história, vai contar a revisão da história, a declaração de fé de Josué, o compromisso com o povo. Israel viveu em paz. Então, em Josué, capítulo 4, vai contar toda a trajetória de Josué, os reinos que ele conquistou. Foram 31 reinos que ele conquistou, foram 31 juízes, 31 reis mortos, porque faziam parte daquilo que era necessário ele destruir para poder conquistar a cidade prometida, a terra prometida. Então Josué destruiu um por um, porque não que era vontade dele, mas era a vontade de Deus, né? Josué, ele era um soldado do Senhor e sucessor de Moisés. Um homem escolhido, espiritual, ungido, comissionado, líder revestido de autoridade humana e autoridade espiritual diante do seu povo. Diz assim: o milagre da travessia de Jordão, como a gente mencionou ainda agora, está em Josué capítulo 3, versículo 14 e 17. O Rio Jordão ele se divide enquanto está pronto a transbordar para a passagem dos israelitas. O segundo ponto, desaparição do anjo. Isso aqui vamos falar um pouquinho depois na frente. E o desabamento das muralhas, como a gente falou agora há pouco. Agora vem bem interessante para nós aprendermos. E se você quiser já notar, né, quem gosta de notar, é bom notar, diz assim: para que você conquiste pela fé como Josué. Aqui ele vai dizer os segredos de como Josué alcançou tudo isso e de que forma nós possamos também fazer para que nós possamos conquistar também tudo isso. O primeiro ponto diz assim: nunca perca o coração de filho. Está lá em Números capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. O interessante desse versículo, Josué, filho de Nun, é que, segundo a tradição hebraica, para que um filho tivesse essa referência, tipo Edinaldo, filho do seu Amilson, para que o nome do seu Emilson tivesse na Bíblia, ele tinha que ser um homem de respeito, um homem de autoridade. Não era qualquer nome, tipo assim, uma unidade aqui, ó. Josué, filho de Nun. Nun era um grande homem, uma grande autoridade naquele tempo, era um homem respeitado, então ele tinha referência, né? O interessante é que às vezes, muitos de nós temos esse problema de paternidade, temos esse espírito chama-se espírito de orfandade, né? É quando nós não temos pais, né? E eu tenho a minha esposa que infelizmente ela nunca pôde conhecer o pai, não foi criada pelo pai. E muito tempo ali no nosso relacionamento, eu sofri com isso, pela questão de ela não saber lidar com a figura masculina. Ela tinha muito obstáculo com isso, né? Ela não sabia como se relacionar, porque ela tinha essa ferida em aberto, ela tinha esse problema da figura masculina, porque ela não teve referências, ela não teve esse contato, ela não teve esse ensinamento que um pai pode dar a um filho, né? Nós lá no monte orando, e nós falávamos sobre isso, e eu falei ao Edinaldo, disse assim, ó, nós, Edinaldo, fomos criados por pais e mães, a gente tem querendo ou não, a gente tem uma vantagem por cima daquelas outros jovens, outras pessoas que foram criados sem,
Por quê? Porque nós fomos criados dentro de princípios, sendo que esses outros, eles foram criados sem. Então, eles acabam tendo obstáculos para ter que superar. Entendeu? Eles não tiveram os ensinamentos que nós tivemos. Eles não tiveram o amor que nós tivemos. Né? Então, a gente, querendo ou não, nós estamos um pouco à frente. Só um minutinho. Nós estamos um pouco à frente dessas pessoas, como Camille agora. Camille está sendo criado pela mãe, que a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo, né? E lá na frente, graças a Deus, que a mãe dela tem feito esse papel, mas querendo ou não, o pai faz uma falta física na vida do jovem, né? A gente até tenta completar isso com outras coisas, mas a nossa natureza, nós fomos criados para isso. Pai e mãe é projeto de Deus. É projeto de Deus. Então a gente, que eu falava para Edinaldo, a gente está vamos dizer, com uns pontinhos a mais para vencer certas coisas aqui na frente, nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente foi criado dentro de princípios. Então aqui a palavra diz assim, a gente precisa superar a falta de paternidade. Todos aqueles que não têm pai hoje, ou que foram criados sem o pai, sabemos que nós temos Cristo, nós temos nosso Deus, nosso Pai Celestial, que nos adota, que nos tem como os filhos. Isso não pode gerar na gente, como é que eu posso dizer? Não pode gerar na gente feridas onde nós possamos carregar pela vida inteira. Não é porque eu fui talvez maltratado que eu vá maltratar as pessoas. Não é porque eu fui abusado que eu vou ter que abusar. Não é porque eu fui estrupado que eu tenho que estrupar. A gente precisa resolver essas questões internas. Nós precisamos aceitar a Cristo e precisamos aceitar essa paternidade que vem de cima, que é o nosso Pai. Então, aqui que a psicologia fala, né? Que um caba que estrupa é porque ele foi estrupado. Né? Segundo a história, acho que ele conta no estudo sobre aquela cantora, acho que é Whitney Houston, né? Ela, quando criança, foi molestada, ela foi estrupada, e aí nós sabemos ali a história, foi uma mulher de muito sucesso, ganhou muitos dinheiros, mas o que acontece? A palavra de Deus, a história diz que ela começou cantando na igreja. A história dela é bem interessante, ela começou cantando na igreja, e depois ela ganhou o mundo, ganhou muito dinheiro, mas no final, o que acontece? Ela se encontra dentro de um quarto, dentro de uma banheira, e morre ali. Ninguém sabe ao certo se foi por excesso de droga ou se ela se suicidou por propósito, né? Sei que ela, infelizmente, morreu. E o contraste diz que ela foi velada na mesma igreja a qual ela nasceu ali espiritualmente. E o mais intrigante ainda é que após 6 meses, a única filha dela morreu da mesma forma. Da mesma forma. Então a gente precisa resolver essa questão que a gente traz de criança até os dias de hoje, a falta de perdão. Sabemos que a falta de perdão não faz mal para quem você tem que perdoar, mas faz mal para você que não perdoa. Independente do o que aconteceu na sua vida, independente do que está acontecendo ou que vai acontecer, a gente precisamos liberar o perdão. Então, a gente nunca devemos perder esse coração de filho. Filho. Né? Segundo, haja sempre apaixonado. Eu acho interessante dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra, somente 2 voltaram de lá, totalmente entusiasmados, apaixonados pelaquela cidade. Não é isso? Na história diz, os outros colocaram um monte de dificuldade. É porque tem gigantes, é porque não sei o que. Mas Josué e Caleb voltaram apaixonadíssimos pelaquela cidade. Quando você está apaixonado, de cada 20 palavras que nós falamos, 30 é da pessoa que você está amando. Não é verdade, Camila? Quando nós estamos apaixonados, a gente fala o tempo todo daquela pessoa que a gente ama ou daquilo que a gente gosta. Vocês concordam comigo? Amém? Então assim nós devemos ser com Cristo. Às vezes eu gosto muito de observar.
Às vezes a gente tem um diálogo, costuma conversar com as pessoas, com algumas pessoas que dizem cristão, mas em uma conversa de 1 hora, a gente não consegue ver sair dela uma palavra que se refere a Cristo. Falam sobre tudo, menos sobre o Evangelho. Então, se você realmente é apaixonado por Cristo, o que tem que sair da sua boca é coisa sobre Ele. Concorda? Não é assim a nossa vida? Às vezes a gente vem aqui para a igreja, eu fico olhando, é por isso que eu gosto de ser intenso em tudo que eu faço. Só não estou falando mais alto porque a minha garganta está um pouco ruim. Mas quando a gente, depende muito do local que a gente está. Então aqui, ó, se você vem para a igreja, aqui é um local que foi separado por Deus, através da vida do nosso sacerdote, pastor Edinaldo. Esse lugar aqui, ele está separado, destinado para você louvar, para você orar, pular, ser batizado, ser curado. O que mais, Edinaldo? Profetizado. Tudo que se diz a respeito ao reino. Esse é o lugar. Assim como você vai para um campo de futebol, onde você vai lá ver seu time jogar. Agora imagine o povo numa final. Grêmio e Inter. Você vai e quando o seu time faz o gol, você dá aquele grito que estremece até o lugar que tu está. Isso é inaceitável, gente. Aí você vem para a igreja, mas quando sai o gol do seu time, é aquela, chega a sair lá do fundo, né? Não vou nem falar, que senão minha voz... Mas é desse jeito. Assim tem que ser com Cristo. Vou falar uma experiência bem que acontecia lá onde eu morava. Eu morava num apartamento ali próximo do centro, e atrás da minha casa tinha um centro, né, um centro, né, de macumba. E ali eu ficava observando a forma que eles cultuavam aos deuses dele. Aquilo ali me constrangeu e me envergonhou. Me envergonhou. E aquilo ali todo dia me envergonhava quando eu observava. Tinha uma janela atrás da minha casa que dava acesso e dava para ver a movimentação deles lá dentro. E eles começavam, sabe que horas? 6 horas da tarde. E iam até meia-noite e às vezes até 3 horas, sem parar. Sem parar. E quando o culto vem aqui, dá no máximo 1 hora, 1 hora e meia, o pessoal já está bravo querendo ir embora. Querendo que tudo acabe, já tá, né, fica irritado. E lá começava às 6 e até meia-noite. E o interessante não é nem isso. O mais interessante e constrangedor, que o Espírito Santo me falava, quando eu observava, ele falava assim, ó, observa aquele povo. Aquele povo, ele começa a cantar, ele começa a dançar, com tanta intensidade, sem parar, até eles receberem o Espírito que eles estão querendo. E vocês, o que vocês fazem para receber o Espírito Santo? Aquilo foi de confronto a mim. O que a gente faz? Aquele povo, eles pulavam, eles dançavam, eles tocavam, até receber, e recebiam. E será que, por que nós não fazemos isso? Por que nós não somos intensos em buscar, intensos em clamar, até que nós recebemos, até que nós possamos receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo? É um confronto. O que Deus pede da gente? Somente obediência, gente. Aquele povo, eles passam às vezes por vergonhas, tem que ir para as encruzilhadas, ir para o cemitério, faz cada coisa horríveis. Mas Deus só pede o quê? Fidelidade, relacionamento conosco. Somente isso, Ele não pede tudo aquilo que aquele pessoal pede, não, ou fazem. Por que essa relação com Deus tem que ser dessa forma tão fria? Esse local aqui, o nosso culto, tem que ser uma festa todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Tem que ser intenso em buscar, em adorar, em convidar outras pessoas para estarem aqui. É uma missão nossa, foi deixada para nós, para mim, para você. Nós não podemos simplesmente entrar no nosso carro, ouvirmos em direção aqui e deixar o nosso vizinho de lado. As pessoas morrerem ao nosso redor. Quantas vezes na semana nós convidamos ou mandamos uma mensagem convidando alguém para vir para a igreja? O que nós estamos fazendo da nossa fé? Para que serve a nossa fé? É só para mim? É só para nós? Amém? Então diz assim, continuando. Terceiro,
Viva com testemunho de integridade. Josué, filho de Nun, que seguiu a Jesus com integridade de coração. Vivemos um tempo de crise de integridade sem precedente. A gente vê tantas coisas aí que realmente, como diz o ditado, até Deus duvida. Vemos tantas pessoas aí envergonhando o Evangelho, fazendo do Evangelho aí coisas horríveis. Hoje não se prega mais o Evangelho da cruz, somente prosperidade. Aonde estão conduzindo a noiva, a igreja de Cristo? A gente tem que ser íntegro no Evangelho. Nós temos que ser íntegro em caráter, em personalidade. Nós temos que ser fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus, independente do lugar que a gente esteja. Hoje nós vivemos uma modinha onde algumas pessoas decidem que vão sair do armário. Eu saí do armário. Enquanto muitos estão saindo do armário, muitos cristãos estão entrando para o armário. Às vezes o cidadão que se diz cristão trabalha na mesma empresa que o outro, e o outro nem sabe que ele é cristão. Às vezes vem para uma igreja e se encontra que, rapaz, tu é crente, por que tu não me falou, ou me convidou? Às vezes é assim, a gente se esconde. A gente tem que ser de Cristo 24 horas. Não é só aos domingos, ou às quinta-feira, ou quando nós estamos aqui. É quando nós estamos em casa, é quando estamos sozinhos, é no trabalho, em qualquer canto nós temos que ser de Cristo. Nós somos cristãos, nós levamos o Evangelho, nós somos a luz desse mundo. Eu tenho certeza que em nós que somos de Cristo, está a resposta que o mundo está precisando, está a cura que o mundo está precisando. É em nós. Foi para a gente, foi em nós que Jesus depositou toda a autoridade e todo o poder. Nós somos as luzes para essas trevas que estão aí. Agora não adianta a gente se acovardar, se esconder, ficar fechado, trancado. E onde é que está a fé? Onde é que está a coragem da gente? Quarto, viva preparado espiritualmente para as batalhas. Josué ordenou ao povo. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se. Essa é a palavra. São 12 dias que o nosso pastor nos convocou para nós nos santificarmos. O que acontece? Primeiro a gente se santifica. E logo vem a vitória. Foi isso que aconteceu. Josué convocou o povo para se santificar. E em seguida a vitória vem. O problema é que a gente quer inverter as coisas. Não existe, tem que ter santificação. Santificação. Josué então construiu no Monte Ebaal um altar do Senhor, o Deus de Israel. A santidade, ela procede à conquista. É a santidade, é o segredo. O que você quer, o que você deseja? Santifique-se. Se santifique-se primeiro. Independente do que seja, santificação. É a palavra, santificação. É a solução, é a resposta. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quinto, nunca perca o espírito de temor. Josué 5, do 13 ao 15. Isso aqui é interessante. Vai falar sobre o anjo que apareceu. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é por nossos inimigos? E olha que o anjo respondeu: nenhuma coisa e nem outra. Está lá Josué vê o anjo com uma espada. E ele pergunta: você é por nós ou é a favor dos inimigos? O anjo disse: nenhum e nem do outro.
Isso aqui é interessante, por quê? Porque o que a gente vai ver aí? Muitas igrejas divididas, achando que os nossos desejos é o desejo de Deus, confundindo as coisas. O que o anjo está dizendo aqui? Ó, que ele não é nem da direita e nem é da esquerda. Por quê? Porque dos dois lados tem pessoas que Deus se agrada, que Deus ama. Sabe por que o anjo falou isso para ele? Por quê? Porque lá atrás, na história da muralha, existia uma mulher chamada Raabe. Foi por isso que o anjo falou, não sou nenhuma coisa nem outra. Sabemos a história daquela mulher, que aquela mulher, ela é da descendência real, da descendência de Jesus Cristo. E a muralha caiu somente onde ela estava, a casa dela não caiu, por quê? Porque ali havia uma promessa, e era ela. E o anjo disse assim, ó, e o anjo respondeu: venham na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Ó comandante do exército do Senhor, respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Josué as tirou. Gente, para quem lê a Bíblia, para quem sabe, os anjos, quando apareciam para nós, para os humanos, quando você tentava se prostrar diante deles, o que eles faziam? Não, levante, eu sou igual a você. Os anjos. Mas aqui esse anjo é diferente. Aqui esse anjo, ele aceita Josué se prostrar. Então ele não era anjo. Esse anjo aqui era Jesus. Era Jesus que estava naquele momento diante de Josué. Era o próprio Jesus Cristo dando ali a ele os comandos, dizendo assim: olha, a terra que você está é santa, tira as sandálias dos pés. A cidade ainda não tinha sido nem conquistada, mas pelos olhos, pela ótica de Deus, já era dele, já era santa. Na realidade, o interessante, a conquista de Jericó, ela era espiritual. A conquista de Jericó, segundo a Bíblia, aquele povo era um povo totalmente idólatra. Aquele povo, eles sacrificavam criança. Aquele povo, eles pegaram um bode e colocaram o nome do nosso Deus Altíssimo, e ali sacrificaram como se fosse o nosso Deus. Eles blasfemaram contra o nosso Deus. E por isso a ira de Deus veio sobre aquele povo. Por isso o anjo, Jesus, em forma de anjo, veio a Josué e deu a ordem para que derrubasse, acabasse com aquela terra. Eles eram totalmente idólatras e blasfemos. E por isso que a conquista de Jericó era espiritual. Não era Josué que queria conquistar, mas a vontade maior era de Deus. Acabar com aquele povo e conquistar e entregar nas mãos deles e de Josué. Eu notei algo bem interessante, que não é eu que quero me salvar. Foge até um pouco fora do contexto, mas na hora que eu estava lá, essa palavra falou forte no meu coração. Ela disse: não é tu que quer se salvar, mas é Deus que quer te salvar. É por isso que você vai encontrar na Bíblia muito amor de Deus para comigo e para com vocês. Vai encontrar muita graça, muito perdão, muita, como é que eu posso dizer? Muitos presentes, muita graça, muito tudo. Para mim, muitos benefícios, essa é a palavra. Para mim e para você. Então o interesse maior não está em eu me salvar, mas em Deus querer me salvar. É Ele que quer te salvar. E o que você tem que fazer para ser salvo? Crer em Jesus Cristo. Porque Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. 6 diz assim: derrote o espírito do medo. Derrote o espírito do medo. Josué 10, 25. Disse-lhe Josué: não tenha medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. E isso é que o Senhor fará com todos
os inimigos que vocês tiverem que combater. McIntyre diz: coragem é a resistência do medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Tem um cântico que diz bem, um hino que diz bem assim, ó: então me tira o medo, então me tira o medo. É muito interessante esse versículo, ele diz assim, ó, então me tira o medo que vai Deus, suba em meu lugar. Então assim, ele começa a falar atitudes a qual nós que devemos fazer e não está terceirizando. Às vezes a gente precisa nós orarmos diretamente, porque nós temos essa interação, mas a gente prefere terceirizar a oração, a gente prefere terceirizar o louvor, ao invés de ter uma intimidade com o Pai direto. Então a gente tem que ter essa questão de tirar esse espírito de medo. Às vezes a gente tem medo, de tantas coisas, como eu falei a história agora, eu pedi tanto ao Espírito Santo, mas na hora que ele veio, eu fiquei com medo. Tive medo, E o medo, ele é diferente do temor. Temor, ele é respeito, é reverência. Medo é um espírito que nós temos que realmente... o medo, ele não vai sumir, mas você não pode deixar ele te controlar. Você vai ter, mas você tem que controlar o seu medo. Amém? Imite os seus referenciais de fidelidade. Está aqui um homem que eu posso dizer que eu estou tentando fazer, que é o nosso pastor. É alguém que eu estou me espelhando, tentando imitá-lo. Por quê? Porque eu vejo nele um homem segundo o coração de Deus. Eu posso dizer que um pastor que conheço há mais, vai fazer acho que uns 20 anos que eu conheço, e sei da sua luta, e sei da sua trajetória, nessa caminhada com Cristo, no reino. Então eu posso dizer assim, olha, eu quero seguir os passos dele. Não foram fáceis. Houve muito choro, muito ranger de dente, muito joelho no chão. Mas eu falo assim, mas eu quero isso para mim também. Eu quero isso. O evangelho não é só maravilhas. Eu quero caminhar, eu quero estar junto, eu quero estar junto com os irmãos, como o pastor falou aqui. Eu quero estar junto com todos vocês. Eu quero conquistar essa cidade com vocês. Juntos, de mão dadas, abraçados, unindo forças. Porque esse é o nosso objetivo da Igreja Cristo é a Vida em Santa Maria, é conquistar essa cidade. E nós fomos escolhidos para isso. Nós fomos o povo escolhido para isso. Como diz o nosso amigo, o nosso irmão Júlio, é uma igreja de imigrantes. Deus eu não digo que é uma igreja de imigrantes, mas eu troco essa palavra, é Deus reunindo os seus remanescentes para conquistar essa cidade. Então eu amo os irmãos, eu gosto de estar em comunhão com os irmãos, e muitos irmãos aqui para mim têm sido referência. Eu tenho conhecido a cada um, e eu tenho sido referência. Eu vou simplesmente pegar o que é bom de todos para mim. E assim como vocês podem também olhar para mim e pegar o que é bom em mim. Amém? Diz assim a palavra. 8. Tenha posicionamento claro de sua fé. Josué 24:15. Acho que é esse mesmo que eu li agora, né? Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A indecisão gera fraqueza. O que acontece? Isso aqui eu acho bem interessante. O que acontece com as pessoas que dizem que são de Cristo? Por que alguns cristãos sofrem? Porque são indecisos. Porque são indecisos. Dessa questão aqui, de não ter posicionamentos claros de sua fé. A palavra de Deus diz que ou você é quente ou você é frio. Eu conheço irmãos aí que estão passando, algumas dificuldades, porque ainda não se decidiram na fé.
ainda não se decidiram que realmente eles têm que depender de Cristo. Eles vivem a vida, um mês estão bem espiritualmente e outro mês estão totalmente maus. Por quê? Porque não se decidiram. Eles não sabem a quem servir. Ou se serve a Deus, se serve a Mamon. Se serve a Deus ou ao mundo. Essa é uma realidade, a gente precisa se decidir espiritualmente. A quem servimos? É a Deus, então vamos se doar 100% a essa obra. Vamos se alegrar a estar com Ele, a estar junto. Decida-se antes que seja tarde. Decida-se antes que seja tarde. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, volte antes que Cristo volte. Volte para os caminhos. Você que ainda não se decidiu, porque eu sou muito novo ainda, tenho muita coisa para viver. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Convertam-se. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E viva. Você só tem vida em Jesus porque Ele é a vida. Cristo é a vida. Se você está sem Cristo, você está sem vida, você está morto. Morto. A força vem das convicções, disse Jesus, para não sermos como as ondas do mar. Continuidade. 9 diz assim: seja fiel até o fim e transfira seu legado. Josué 24, 9 e 31. Seus últimos dias, antes de sua morte, dirigiu palavras de despedida a Israel, aconselhando o povo a continuar leal a Deus e a permanecer como nação separada. Josué 23 e 24. Ao morrer, deixou poderosa influência sobre Israel. Você vai encontrar isso em capítulo 24, versículo 29 e 31. Miguel de Cervantes diz assim: quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, esse perde tudo. A conclusão desse estudo diz assim: as conquistas de Josué sobre os inimigos de Israel podem ser vistas como modelo de batalha que enfrentamos contra as 3 forças básicas do mal. Primeiro, todos os dias nós travamos essa batalha, que é o mundo, a carne e o diabo. Esses são nossos 3 inimigos que estão o tempo todo travando batalha conosco. O mundo, a carne e o diabo. Efésios 6,12 vai falar isso. A vitória de Josué foi obtida pela fé, assim como o do cristão, assim como a nossa vai ser. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a fé e a vitória que vence o mundo. A nossa fé, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aleluia. 1 João 5, do 4 ao 5. Os frutos da conquista foram perdidos rapidamente pelos sucessores de Josué, que se renderam desonradamente aos antigos inimigos. E o mesmo ocorre com frequência na vida cristã. O descanso só chega para os que perseveram naquilo que ganharam. Hebreus 4:11. Portanto, esforçamo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo da desobediência. Lembre-se, seja forte, corajoso e obediente. Josué 1:9, para finalizarmos, diz assim: o seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Fique de pé. É com essa coragem de Josué que eu quero te motivar nesse momento a marchar ao redor da muralha, daquilo que te atrapalha, né? Aquilo que tem te paralisado a conquistar, a avançar. Talvez seja a tua falta de fé, a tua frieza,
talvez seja a tua necessidade financeira, talvez seja a tua necessidade emocional, ou talvez você ainda não se encontrou ainda dentro dessa igreja, dentro do ministério, dentro do reino de Cristo. Talvez ainda você não teve um encontro com o Espírito Santo, talvez você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo ou sentiu a presença dele. Talvez ainda não aparece claro para ti que existe uma missão para mim, para você, a ser cumprida. Talvez até o dia de hoje você tenha vivido da forma que você desejou. Talvez até o dia de hoje você simplesmente acredita que você nasceu para viver uma vida da forma que você decide, da forma do jeito que você quer. Você ainda não entendeu que nós fomos criados com um propósito. Talvez você ainda não entenda, caiu a tua ficha ainda, que a nossa existência aqui nessa terra, nesse planeta, é passageiro. A palavra de Deus diz que os nossos dias sobre essa terra já estão contados. Então existe um relógio da vida, que todos os dias ele marca um dia a menos nesses dias que foram contados. E nós sabemos que a única coisa que vale nessa vida aqui é a forma que você vive. Existem duas naturezas em mim e em você. Duas naturezas. A natureza humana e a natureza espiritual, a que vem de Deus. E é você que decide a qual alimentar diariamente. De que forma você está nascendo? Não sei se você está vivendo. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus é dele. Mas o que é nascido do mundo é do mundo. Que natureza você está alimentando? Qual caminho você está decidindo? Para onde você está caminhando nessa estrada da vida? Para onde existem dois caminhos somente: a da vida eterna e da condenação eterna. Eu digo isso para todos, tanto os que acreditam em Deus como os que não acreditam. Todos nós iremos se encontrar diante do Deus Todo-Poderoso. Uns serão para receber a vida eterna, outros para receber a condenação eterna. Então eu te convido nesse momento a se apaixonar, a transportar esse amor como criança que não tem medo. É por isso que a gente tem que estar cuidando das crianças, porque elas não têm medo, elas simplesmente fazem. Então nessa noite eu te convido a louvar como uma criança apaixonada, com saudade do Pai, daquele que nos ama incondicionalmente, que não cobra nada. Abra sua boca, comece a louvar, comece a cantar, medite nessa canção, sinta a saudade dele, sinta, queira se relacionar com ele, deixa seus complexos de lado, deixa os seus problemas de lado, se prostre diante dele nesse momento, se lance aos pés da cruz nesse momento, chame a ele, diga, você não consegue mais viver longe dele. Clame ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos para sentir a presença, para sentir o abraço do Pai. Estamos com saudade de ti, Jesus. Nos abraça nessa noite. Abraça agora nesse momento aqueles que estão nos acompanhando a live. Talvez estejam ali naquele quarto escuro, depressivo, achando que ninguém o ama, mas o Senhor está com ele. Abraça ele nesse momento, abraça ela nesse momento, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão e mostra a ele, revela-te a ele. Abraça aquela mãe que chora porque o filho está nas drogas. Abraça a esposa porque o marido acaba ali batendo ela com frequência, machucando. Abraça ela, transforma ele. Abraça os familiares que choram porque têm os seus entes queridos nos hospitais. Abraça, Senhor.
aquela pessoa que recebeu o diagnóstico de enfermidade, de câncer, muda agora nesse momento, Pai. Muda esses decretos. Mas às vezes sou levado. Oh, sentimos saudade de Ti. Sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Queremos tomar posse disso. Começa a visitar nesse momento aqueles filhos, Pai, que choram por falta de seus pais, que talvez estão rebeldes, porque acham que não tem pai, mas o Senhor é o nosso Pai. Começa a visitar as famílias nessa noite. Começa a entrar nos lares essa noite, Pai. Começa a entrar nos lares nessa noite. Repreendemos todo espírito de enfermidade. E nós, como igrejas, nós oramos para que esse vírus seja extinguido da humanidade, da nossa nação, do mundo. Assim como Josué marchou e as muralhas caíram, assim como eles clamaram, como eles louvaram, nós estamos louvando, nós estamos clamando para que esse vírus suma da face da terra. Traz resposta àqueles que estão perguntando nesse momento. Quebra as correntes daqueles que estão presos, os grilhões, as cadeias. Traz visão aos cegos, traz audição aos surdos, faz o paralítico andar, Senhor. Traz vida aos que estão mortos, porque Tu és Deus. Tu és Deus do impossível. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como é no céu. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Um abraço a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe as vossas vidas e que você tenha uma resposta de Deus ainda essa semana. Amém. Deus o abençoe. Glória.